Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez para poder ler a palavra de Deus e Deus está nos concedendo mais uma conquista no dia de hoje. Hoje nós vamos finalizar aqui com o livro de Eclesiastes. É pela graça de Deus, é pelo amor e misericórdia do nosso Senhor que vamos aqui ter mais essa conquista que Ele nos está dando, de poder concluir esse desafio aí da leitura bíblica por durante um ano. Estamos quase chegando na metade. E é uma conquista maravilhosa que o Senhor está entregando em minhas mãos. Fico muito feliz. Obrigado, Jesus. E hoje nós vamos finalizar mais um livro. Nós vamos finalizar aqui o livro de Eclesiastes, beleza? Nós vamos ler hoje do capítulo 9 até o capítulo 12, que é o último de Eclesiastes. Então já dá início aqui. Pega a tua Bíblia para a gente poder dar início em Eclesiastes capítulo 9. Refleti sobre tudo isso e compreendi que os justos, os sábios e suas ações estão nas mãos de Deus. O homem não conhece nem sequer o amor e o ódio, embora isso tudo se desenvolva diante dele. Todos têm o mesmo destino, tanto o homem, todos têm o mesmo destino, tanto o justo como o injusto, o bom e o mau, o puro e o impuro, quem sacrifica e quem não sacrifica. O bom é tal qual o pecador, e quem jura é igual a quem evita o juramento. O mal que existe em tudo o que se faz debaixo do sol é que todos têm o mesmo destino. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade, e a insensatez se abriga no coração deles durante todo o tempo que vivem. Depois, eles se dirigem para junto dos mortos. Enquanto alguém está vivo, ainda há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Os vivos estão sabendo que devem morrer, mas os mortos não sabem nada, nem terão recompensa, porque a lembrança deles cairá no esquecimento. Seu amor, ódio e ciúme se acabam, e eles nunca mais participarão de nada que se faz debaixo do sol. Portanto, vá, coma o seu pão com alegria, e beba o seu vinho com satisfação, porque com isso Deus já foi bondoso para com você. Que suas roupas sejam brancas o tempo todo e nunca falte perfume em sua cabeça. Goze a vida com a esposa que você ama durante todos os dias da vida fugaz que Deus lhe concede debaixo do sol. Essa é a porção que lhe cabe na vida e no trabalho com que você se afadiga debaixo do sol. Tudo o que você puder fazer, faça-o enquanto tem forças, porque no mundo dos mortos, para onde você vai, não existe ação, nem pensamento, nem ciência e nem sabedoria. Então tudo que tivermos fazer aqui nesta terra, vamos fazer segundo a vontade de Deus, obviamente, porque alguém pode interpretar essa passagem aqui de forma errônea. Não é tudo o que nós queremos fazer que nós vamos fazer nessa terra. Pois se os nossos desejos carnais prevalecerem, infelizmente nós vamos andar sempre no pecado. Então não é fazer tudo aquilo que vem à tona, tipo assim, eu quero fazer essa coisa, eu vou lá e faço, quero fazer aquilo, vou lá e faço. Não é isso, não entenda errado, tá bom? Mas tudo aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, tocar no teu caminho para você fazer, faça-o. Pois pode ter certeza, mesmo com qualquer dificuldade, mesmo você achando que não está preparado, mas o Espírito Santo te guiando, pode ter certeza que você está fazendo a vontade de Deus e Ele vai conduzir, Ele vai te usar. Então deixe ser usado pelo deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus, pois infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Será que estaremos com saúde? Será que Deus vai nos dar uma nova oportunidade? Aquela oportunidade que talvez era para aquele momento específico, nós deixamos passar pela nossa falta de fé, pela nossa falta de intimidade com Deus. Então vamos parar de ter medo das coisas que Deus está tocando no nosso coração. Se Deus pede para você ler a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias. Se Deus pede para você pregar, vá com medo, não tenha medo do julgamento. Pregue, fale sobre o amor de Deus para as pessoas. Se Deus pede para você ter um relacionamento, um casamento, não tenha medo, vá e case. Se Deus pede para você ter uma vida sacerdotal,
Você quer ser um padre, você quer ser um bispo, você quer ser um frei, seja um padre. Sirva o sacramento da ordem dentro da Igreja Católica. Não tenha medo, não tenha medo. Deus está te chamando. Pois, cara, pode ser essa a única oportunidade que está nas tuas mãos, que Deus está te entregando, que você precisa falar assim, não, eu vou decidir fazer isso, pois é a oportunidade que Deus está me dando. Então vamos parar de negar as oportunidades de Deus, porque o mundo amanhã pode ser que não estejamos mais aqui. E não se esqueça, coloque sempre a Deus acima de todas as coisas. Não deixe para amanhã falar assim, amanhã eu faço a minha oração, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou conquistar aquilo que Deus está pedindo para me conquistar. Não, hoje tem que ser agora, tem que ser para ontem, pois amanhã nós não saberemos se vamos estar aqui ou não. Então, quanto mais rápido agirmos, melhor será a nossa vida, mais bênçãos, mais Deus vai fazer a vontade dele em nossa vida. Observei outra coisa debaixo do sol. Não é o mais veloz que ganha a corrida, nem o mais forte que vence na batalha. O pão não é para os mais sábios, nem as riquezas para os mais inteligentes, nem o favor para os mais cultos, porque tudo depende do tempo e do acaso. Além disso, o homem não conhece o dia da própria morte. Ele é como os peixes que são pegos na rede, ou como os pássaros que caem presos na armadilha. Da mesma forma, o homem é surpreendido pela desgraça que cai sobre ele de improviso. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que me pareceu muito importante. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um grande rei foi contra ela, cercou-a e construiu contra ela máquinas de guerra. Nela se encontrou um homem de origem pobre, mas sábio. Com sua sabedoria, ele salvou a cidade. Contudo, ninguém mais se lembrou desse homem pobre. Por isso, concluo que a sabedoria vale mais do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém dá ouvido às palavras dele. Palavras calmas de sábios são mais ouvidas do que gritos de um poderoso, que fala no meio dos insensatos. Mais vale a sabedoria do que os instrumentos de guerra, mas um só erro pode anular muita coisa boa. Capítulo 10. Mosca morta estraga um vidro de perfume, e um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O sábio se orienta bem, mas o insensato se desvia. Quando o insensato anda pelo caminho, falta-lhe inteligência e pensa que todo mundo é insensato também. Se a ira de um poderoso se levanta contra você, não saia do lugar, porque a calma aplaca grandes erros. Então, parar de ser explosivo, manter a calma no seu coração, a calma que o Espírito Santo nos entrega, a calma que o Espírito Santo nos dá. Até destaquei aqui a explicação da Bíblia, que ela diz o seguinte: calma e discernimento são condições básicas para governar e enfrentar situações difíceis. Então, ter calma diante de situação difícil, ter discernimento para enfrentar uma situação difícil, ter discernimento para enfrentar situações difíceis são coisas que o Espírito Santo nos entrega para passarmos através deste mundo, para passarmos neste mundo com calma, com a cabeça no lugar. Pois sem a paz que o Espírito Santo nos dá, nós já teríamos enlouquecido, nós já estaríamos loucos. Mas é Deus quem dá a calma, é Deus quem dá o discernimento. Então vamos confiar mais nele, pois em Deus, cara, que assim como diz na palavra, se a ira de um poderoso se levanta contra você, não saia do lugar, porque a calma aplaca grandes erros. É em Deus que evitaremos grandes erros em nossa vida. Então vamos colocar sempre Deus à frente, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos guie todos os dias. Viu outro mal debaixo do sol? Um erro cometido pelo soberano, o insensato ocupando os mais altos cargos e os hábeis em posições bem inferiores. Vi escravos a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Só tomar uma água aqui. Deixar o copinho aqui do lado. Bora lá. Quem cava um buraco, nele cairá. Quem derruba um muro, uma cobra o morderá. Quem carrega pedras, com elas se machuca. E quem racha lenha,
corre perigo. Se o machado está cego e não for afiado, será preciso muita força. É mais vantajoso usar a sabedoria. Se a cobra não encantada morde o encantador, este não ganha nada. As palavras do sábio favorecem a ele mesmo. Mas as palavras do insensato provocam sua própria ruína. Se o início das palavras do insensato já é a insensatez, o fim do seu discurso será tolice perversa. O insensato multiplica as palavras, embora o homem não saiba o que vai suceder, porque ninguém lhe pode dizer o que vai acontecer no futuro. O trabalho do insensato lhe causa fadiga, pois nem sabe como ir à cidade. Ai de você, país governado por um jovem e cujos príncipes se banqueteiam desde o amanhecer. Feliz de você, país governado por um rei nobre e cujos príncipes comem na hora certa para se refazerem e não para se banquetearem. Pela preguiça das mãos, o teto desaba, e por causa de braços frouxos, goteja na casa. Para se divertirem, fazem banquete, e o vinho alegra a vida. O dinheiro providencia tudo. Não fale mal do rei, nem mesmo em pensamento, e não fale mal do poderoso, nem dentro do seu próprio quarto. Um passarinho poderá ouvir e um ser alado qualquer poderia contar o que você falou. Capítulo 11. Jogue seu pão sobre a água, porque dias depois você o encontrará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraças lhe poderão acontecer na terra. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai, seja para o sul, seja para o norte, no lugar onde cair, aí ficará. Quem fica olhando o vento nunca semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais colherá. Assim como você ignora o caminho por onde o sopro de vida entra nos ossos dentro do ventre da mulher grávida, assim também você ignora a obra de Deus que fez todas as coisas. De manhã semeia a sua semente, e de tarde não dê descanso à sua mão, porque você não sabe qual das sementes irá brotar, se esta ou aquela, ou se as duas serão boas. Eu destaquei aqui o versículo 4 e o versículo 6. Vou ler eles aqui, tá? Em sequência, 4 e 6, de novo, porque eu achei eles bem interessantes e tem algo aqui que preciso falar. Vamos lá. Versículo 4. Quem fica olhando o vento nunca semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais colherá. Versículo 6. De manhã semeia a sua semente e de tarde não dê descanso à sua mão, porque você não sabe qual das sementes irá brotar, se esta ou aquela, ou se as duas serão boas. Eu achei bem interessante esses dois versículos, primeiramente falando um pouco mais sobre o versículo 4. Muitas vezes Deus coloca dons na nossa vida, Deus coloca vocação na nossa vida. Tipo assim, qual que é a sua vocação? Você já parou para pensar nisso? Você já sentiu que fala assim, poxa, eu acredito que Deus me deu a vocação de casar. Já parou para pensar nisso? Talvez você aí tenha a sua namorada, o seu namorado, e já tem anos que vocês estão ali, né, enrolando para poder casar. E Deus já tem cutucado no coração de vocês sobre essa questão do casamento e vocês não estão concluindo aquilo que Deus está ordenando. Ou até mesmo, será que Deus não te deu a vocação de você falar em público, começar a pregar o evangelho, seja na internet? A internet é uma oportunidade, seja até mesmo na sua igreja, seja até mesmo em algum grupo de jovens que você participa, grupo de adultos também, em algum terço que você vá. Já parou para pensar que Deus pode estar querendo usar da vocação do dom que Ele te deu para que você possa agir e transformar a vida das pessoas através da palavra de Deus? Na verdade, não é você quem vai transformar, mas Deus vai te usar. Deus vai transformar a vida de outras pessoas através de você, usando você como um instrumento. Já pensou nisso, cara? Quantas vezes Deus está querendo nos usar e nós só ficamos olhando para o céu? Só que, assim como diz na palavra, quem fica olhando o vento nunca semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais colherá. Então ficamos lá, ó, olhando para o vento, olhando para o tempo passar e Deus querendo usar a nossa vida. Quantas vezes Deus quis te usar e você tá aí, ó, olhando para o ar, olhando a vida passar.
Vamos ser bem sinceros, vamos abrir os nossos olhos espirituais e vamos viver as vontades de Deus. Vamos nos colocar à disposição para viver tudo aquilo que Deus está nos chamando. Sei que não é fácil. Não é fácil estar aqui gravando esse vídeo lendo a Bíblia completa. Alguém pode até olhar, até algum conhecido, algum amigo e falar assim, nossa, Vitor é doido. Mas quando o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração, e olha que eu fiquei olhando pro vento algumas vezes, tá? Não vou negar, não. Já tinha algum tempo que ele estava tocando no meu coração para poder vir até aqui e falar sobre a mensagem de Deus através das passagens bíblicas. E quando eu falei assim, não, deixa eu parar de enrolar, deixa eu parar de olhar pro vento. Cara, olha pra você ver, coisas maravilhosas acontecem na minha vida todos os dias, a partir do momento que eu decidi entregar a minha vida nos braços do Senhor. E é uma decisão diária. Então vamos fazer isso juntos, vamos nos entregar, pois Deus quer nos usar. Vamos parar de ficar olhando pro tempo e vamos nos entregar às vontades, os propósitos de Deus na nossa vida. Agora comentando mais sobre o versículo 6, de manhã semeie a sua semente, de tarde não dê descanso à sua mão, porque você não sabe qual das sementes irá brotar, se esta ou aquela, ou se as duas serão boas. Então isso aqui eu penso muito na questão do trabalho. Às vezes até a preguiça, cara, nos pega de tipo assim, poxa, cara, vou começar aqui mais um dia para poder trabalhar e tal, não tô querendo, mas tem que ir, né? E quantas vezes nós nos sentimos preguiça de trabalhar? Quantas vezes nós nos sentimos desânimo, né, de fazer as nossas responsabilidades? Mas eu acho muito interessante sobre a questão que a própria Bíblia traz, sobre a questão do se esforçar com inteligência, com a sabedoria que vem do alto, é muito interessante, porque assim como diz na palavra, semeia a sua semente, de manhã semeia a sua semente e de tarde não dê descanso à sua mão. Ou seja, cara, é fazendo as vontades de Deus, é plantando a nossa semente com as duas mãos. A hora de colher é a hora de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus vai fazer tudo aquilo que ele pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo na nossa vida. Porém, depende da nossa disposição de plantarmos, de colocarmos à disposição de Deus. Então vamos semear, colocar nossas mãos para trabalhar, o nosso coração para trabalhar, seja na evangelização, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, seja na nossa casa, seja na nossa família. Se você é um missionário e precisa, sei lá, cara, saia viajando e saia falando sobre a palavra de Deus. Se você quer gravar um vídeo para a internet falando sobre a palavra de Deus, se Deus tem tocado isso no seu coração, grava um vídeo, fala sobre a palavra de Deus, grave outro e outro e outro e fale sobre o amor de Deus. Se você precisa falar sobre o amor de Deus dentro do seu trabalho, da sua escola, fale sobre o amor de Deus. Deus está querendo te usar como instrumento. Vamos então nos colocar à disposição e semear com as duas mãos. Na hora de colher, ninguém sabe qual será essa hora. Porém, Deus, com a tua mão misericordiosa, vai colocar a mão sobre os teus filhos, todos aqueles que foram obedientes às promessas de Deus, e Deus vai trazer a colheita. Pode ter certeza. Então vamos confiar em Deus, vamos nos colocar à disposição e fazer a nossa parte, semeando com as duas mãos, e Deus vai abençoando toda a colheita. Ele é maravilhoso, cara. Vamos fazer isso diariamente. Vamos continuar aqui porque eu tô bastante feliz. Doce é a luz e é agradável para os olhos ver o sol. Se o homem viver por muitos anos, procure desfrutar de todos eles, mas lembre-se dos dias sombrios, que serão muitos, pois tudo o que acontece é fugaz. Jovem, alegre-se na sua juventude e seja feliz nos dias da mocidade. Siga os olhos, contudo, saiba que Deus vai pedir contas a você de todas essas coisas. Expulse a melancolia do seu coração e afaste do seu corpo a dor, porque a juventude e os cabelos pretos são fugazes. Capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias tristes e cheguem os anos em que você dirá: não sinto mais gosto para nada. Cara, como eu queria
ter entendido esse versículo aqui muito tempo atrás, quando eu ainda era mais jovem. Sou jovem ainda, mas quando eu ainda era mais jovem. Lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade, ou seja, refletir nas palavras do Senhor, ler a Bíblia, orar, ir na Santa Missa de peito aberto para ouvir a palavra de Deus, para receber a Eucaristia do Senhor. Antes que venham os dias tristes e cheguem os anos em que você dirá, não sinto mais gosto para nada. Algum dia eu posso até vir aqui contar sobre um pouco mais a minha vida cristã, a minha vida ali de aproximar do Senhor, mesmo nos momentos de fraquezas. Mas relacionado à questão da conversão, até posso algum dia vir aqui falar sobre isso, mas foi por pouco, cara. Foi por pouco que esse versículo aqui caberia perfeitamente na minha vida, de tipo assim, não sinto mais gosto para nada. Foi por pouco que eu falaria, que eu agiria como se eu não sentisse mais o gosto da presença de Deus. Foi por pouco, foi por um triz. Porém, Deus, ele me salvou de forma maravilhosa. Não vou chorar não, tá? Mas, cara, o Criador, Deus, ele é perfeito. Então, não sou assim mais tão jovem, sei lá, tenho 23 anos, vai da cabeça de cada um. Já tô aí, vamos dizer, jovem barra adulto, né? Mas, cara, quanto seria importante na minha vida se eu conhecesse Deus verdadeiramente antes, se eu amasse Deus verdadeiramente antes. Mas Deus me deu mais uma nova oportunidade e eu não posso mais jogar essa oportunidade fora. Preciso amar a Deus verdadeiramente hoje, pois eu não quero chegar ao ponto de dizer não sinto mais gosto para nada. Não sinto mais gosto para a presença de Jesus. Eu não quero mais. Eu não quero passar por essa situação. Não quero. Eu não quero. Que você possa proclamar isso na sua vida. Se você não quer mais viver na fraqueza, na frieza espiritual, na frieza do amor de Deus, no amor com Deus, para Deus, renegue, cara. Renegue as suas próprias vontades e comece a viver a vontade do Senhor. Se entregue para Cristo. Pois se não nos esforçarmos para estar mais próximo de Deus, o pecado nos tira da presença dele. Então vamos nos forçar cada dia mais para estarmos na presença de Deus. Essa é a principal missão nessa terra, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos nos esforçar de corpo e alma, com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso espírito, com toda a nossa força, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa principal missão nessa terra. Vamos continuar. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e antes que voltem as nuvens depois da chuva, no dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se curvarem, quando as mulheres, uma a uma, pararem de moer, e cair a escuridão sobre aquelas que olham pelas janelas, quando se fechar a porta da rua e diminuir o barulho do moinho, quando se acordar com o canto dos passarinhos e todas as canções emudecerem, quando se ficar com medo das alturas e se levar sustos pelo caminho. Quando a amendoeira estiver em flor, o gafanhoto ficar pesado e o tempo perder o sabor, é porque o homem já está a caminho de sua morada eterna, e os que choram a sua morte já começam a rondar pela rua. Antes que o fio de prata se rompa e a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana rebente no poço, então o pó volta para a terra de onde veio e o sopro vital retorna para Deus, que o concedeu. Ó suprema fugacidade, diz Coelet, tudo é fugaz. Além de sábio, Coelet também ensinou a ciência ao povo. Ele condenou, examinou e corrigiu muitos provérbios. Coelet procurou encontrar palavras agradáveis e escrever com propriedade palavras verdadeiras. As palavras dos sábios são como ferrões e as sentenças coletadas são como estacas fincadas. Umas e outras provêm do mesmo pastor. Além disso, meu filho, preste atenção. Escrever livros é um trabalho sem fim e muito estudo
cansa o corpo. Fim do discurso. De tudo o que se ouviu, o resumo é este: tema a Deus e observe seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus julgará toda obra, até mesmo a que estiver escondida, seja boa ou seja má. Perdão. Deus julgará toda obra, até mesmo a que estiver escondida, seja boa, seja má. Então nós percebemos, vou repetir mais uma vez, de tudo o que se ouviu, o resumo é este: tema a Deus e observe seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então a nossa principal missão, nosso principal dever era amar a Deus sobre todas as coisas, é temer a Deus acima de todas as coisas e observar e colocar em prática todos os seus mandamentos, pois sem Deus nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada. Sem Deus não há vida, sem Deus não há amor, sem Deus não há esperança, sem Deus não existe nada. Então vamos amar a Deus, temer a Deus sobre todas as coisas, entender que nós não somos donos de nós mesmos. Nós viemos de um Criador e para Ele nós voltaremos. Então vamos glorificar, vamos colocar a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades. Vamos parar, hoje mesmo vamos parar de ver através das nossas necessidades carnais e vamos começar a viver os propósitos de Deus em nossa vida. Pois Deus julgará toda obra, até mesmo a que estiver escondida, seja boa, seja má. Então, na hora que Deus voltar, Ele vai julgar todos, sejam bons ou sejam ruins. Que nós possamos escolher estar do lado dos bons, pois o lado dos bons, o lado dos justos, daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, esse é o lado que vale a pena. Então vamos nos entregar verdadeiramente para os braços do nosso Pai. Amém? Assim a gente finaliza com a leitura do livro de Eclesiastes. Como eu dei início aqui no livro de Eclesiastes no dia e falei com vocês que eu nunca tinha lido o livro de Eclesiastes de forma completa, agora já não posso dizer mais a mesma coisa, mas vou dizer que gostei bastante. É um livro que faz a gente refletir bastante. Ele tem não sei a palavra que eu posso usar, mas ele tem um tom um pouco mais de reflexão de coisas mais... Não sei se a palavra melancólico se encaixaria aqui. Não sei qual a palavra usar nesse momento, mas ele traz uma reflexão muito profunda sobre a questão de temer a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de parar de querer buscar ser o mais inteligente, achar que todas as coisas correm ao seu redor, que tudo acontece conforme a sua vontade, e colocar mais a vontade de Deus em prática. Então o livro de Eclesiastes é muito importante na nossa vida. Vamos sempre ler a palavra de Deus, vamos colocar em prática a leitura bíblica, vamos ler tudo que tem na Bíblia e vamos colocar em prática. Essa é a nossa missão. E a principal missão é amar a Deus sobre todas as coisas. Não se esqueça disso. Aprendemos isso aqui no livro de Eclesiastes. O nosso principal dever, o dever de todos os homens deste mundo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos colocar isso em prática, beleza? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã vamos dar início. Qual o livro que vem aqui depois de Eclesiásticos? Você sabe? Nós vamos começar o livro Cântico dos Cânticos. Amanhã nós damos início a esse novo livro e vamos ver o que nos aguarda, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe muito você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não se esqueça mais disso, tá bom? Tchau, tchau.